Uma pergunta que eu acho que é interessante, até dado a proporção do que se tornou uma jornada internacional, chegando a quase 300 trabalhos, chegando ao nível dos palestrantes que estão aqui presentes. Como você olharia com a cabeça de quando você entrou aqui, começou a trabalhar? Eu ficaria surpreso, porque eu jamais imaginava, quando entrei aqui, que fosse chegar nesse ponto, né? Não tinha ideia de que pudesse chegar tão longe, né? O meu objetivo sempre foi... Eu estou na Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo, ela é uma vitrine para o Brasil, né? Então, para mim sempre foi mostrar que os quadrinhos podem ser estudados na universidade, e o fato de os quadrinhos serem estudados na maior universidade do Brasil poderia influenciar positivamente outros interessados no estudo de quadrinhos. Mas eu jamais imaginava que pudesse chegar tão longe, assim, ter tantos ainda, né, interesse por quadrinho em todas as áreas do conhecimento, com tantas vertentes, nunca imaginava. Mas, lógico que foi acontecendo naturalmente, né? Então, vários fatores que fizeram com que o preconceito diminuísse, né? Tem a própria evolução da sociedade. Aqueles que eram contras morreram todos, né? Então, infelizmente, né? Então tem vários aspectos que acabaram fazendo com que os quadrinhos atingissem um novo tipo de aceitação, né? Então você tem, hoje em dia, o impacto dos quadrinhos e é interessante você ver os diversos meios convergindo, né? A gente já enxergava isso, eu já falava há 20 anos atrás, eu já falava que não dá para você pensar mais em quadrinhos isoladamente, você tem que pensar os quadrinhos dentro de um sistema de comunicação, pensar os quadrinhos relacionados com televisão, com cinema, com jogos, com tudo, para pensar. Você propõe um novo personagem, você tem que enxergar 30 anos adiante, porque antes que os caras, não, eu quero fazer um personagem, é o meu personagem, eu vou desenhá-lo e vai ser a minha coqueluche. Não, você tem que ter uma visão empresarial, porque é um meio de comunicação de massa, você pode falar, eu quero fazer uma coisa que só eu que faço, e só eu entendo, ótimo, você fica lá produzindo seu fanzine, né? Antigamente o cara atingia 10, 20 pessoas e ficava feliz, né? Hoje em dia, felizmente, até para esses daí, você tem a internet, o cara pode ir muito mais longe, né? Pode ser descoberto, né? Então, muito mais pessoas que se identificam com o trabalho dele, que antes ele não atingia, porque por causa de uma questão de física, hoje é mais fácil de atingir. Como você vê o papel, não só dentro da academia, mas o papel do Observatório de Quadrinhos mesmo para fora, para as editoras, para os próprios produtores de quadrinho, quanto um espaço de reflexão teórico, mas que tem esse contato direto, porque é o leitor que também está ali nesse espaço, né? Eu sempre me preocupei que o Observatório tivesse um viés acadêmico, tá? Ele não é um grupo de fãs, não é um grupo de colecionadores que se reúne para falar de histórias em quadrinhos. Ele é mais do que isso, nós somos todos fãs, somos colecionadores, muitos de nós somos colecionadores, muitos de nós somos produtores de quadrinhos, mas ele é mais do que isso. Então a diferença, quer dizer, tem que ter a metodologia científica envolvendo toda a nossa atividade em relação aos quadrinhos. Então essa é a diferença. Que diferença que tem entre você discutir quadrinhos aqui nessa sala, dentro da Escola de Comunicações e Artes, e você discutir quadrinhos num barzinho, né? Existe um compromisso com o avanço do conhecimento, né? Esse daí que é a diferença, mas como eu falei, sem perder a ternura jamais. Isso que é porque importante. Se perder essa paixão... Porque daí nós não podemos deixar que a universidade estrague os quadrinhos. Entre ter um pesquisador meia boca e ter um leitor apaixonado, eu fico leitor apaixonado, né? Eu acho que não podemos perder essa relação de afetividade que os quadrinhos têm, né? Esse aspecto, né? Então, isso para mim é muito importante. Agora, as outras instituições
de ensino superior nos veem como uma proposta viável para essa abordagem científica dos quadrinhos. Para mim, só posso ficar feliz, né? Que tipo de recomendação você deixaria para alguém que quer começar a estudar quadrinho, que está ainda naquela insegurança, em função do que a gente começou conversando do preconceito, ainda tem insegurança de conseguir ter esse afastamento mínimo, de olhar cientificamente, mas ao mesmo tempo não perder a ternura? Que recomendação você deixaria para esse potencial pesquisador? Bem, eu acho que, primeira coisa, você não perder a ternura e tentar obter o maior rigor científico possível. Acho que o rigor científico é algo que eu tenho buscado muito, né? Porque a gente tem que se preocupar tanto pessoalmente, na construção de um discurso científico bem fundamentado, porque o aumento do status cultural dos quadrinhos na sociedade, ele vai ser reflexo da forma como nós, pesquisadores, tratamos os quadrinhos. Se nós tratarmos os quadrinhos de forma leviana, e eu não falo isso porque eu sempre tive essa resposta, eu falo porque por experiência própria, né? Porque eu passei também no início, quando eu cheguei como fã e vou trabalhar as histórias do quadrinho porque eu gosto e tal, e muitas vezes cometi erros que hoje eu abomino e que são erros simples, né? Como você falar de memória, você se preocupar em generalizar sem ter os dados bem fundamentados, falar como se todo mundo conhecesse aquilo que você está falando, né? Então você generaliza ou você faz afirmações que apenas aquele que está no seu nível de familiaridade com as histórias em quadrinhos entende. Então a gente tem que ser exigente em relação àquilo que você produz, né? Então quando você afirma que, olha, tal história em quadrinhos ela é superior, ela marcou, então você tem que ter argumentos sólidos que digam isso. Não é porque você gosta, né? Não é porque você gosta, mas a história dos quadrinhos se divide entre antes e depois do Alan Moore. No que você se baseia para afirmar isso, né? Que aspectos que diferenciam o Alan Moore dos outros que vieram, que eram contemporâneos a ele e assim por diante, né? Quando você afirma que determinadas histórias em quadrinhos representam uma tendência na produção, por que você está dizendo isso? Ou quando você faz afirmações sobre determinados personagens, sobre determinadas... Se você tem você confirmou esses dados. Eu já vi assim, porque o Dr. Frederic Werther, em 1954, escreveu o livro Sedução dos Inocentes, que era um monte de afirmações caluniosas sobre os quadrinhos. É uma frase simples e tem pelo menos 4 erros, né? Primeiro, o nome dele não era Frederic, era Frederic, né? Às vezes o cara falando era o psicólogo, né? O cara era psiquiatra. Então tudo você tem o sujeito ele na realidade ele não fala nada, ele não fala nenhuma calúnia. O que ele faz, ele generaliza a partir de determinados de amostras que não eram significativas, mas dizer que era mentira ele não fala. Não é preciso se dizer que você pegando o livro dele que ele tem alguma mentira. O que ele faz, ele vai, baseado no conceito de ciência da época, ele vai fazer algumas generalizações sobre a história do quadrinho. E as pessoas, já vi até artigo eu tive uma coisa que o cara fala, não, porque o sujeito faz a afirmação sobre o Batman e Robin porque ele não queria sair do armário. Não tem nada, não tem fundamentação, né? Então, se você fica nesse discurso sem fundamento, você só faz mal para o quadrinho. Então, a gente tem que ser cada vez mais rígido, mais exigente em relação àquilo que a gente produz. Eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, e olha que eu errei pra caramba, né? Fiz afirmações, assim, lógico que eu não vou contar para ninguém, né? Mas eu fiz afirmações sem ter verificado, daí que eu vou descobrir depois, vamos dizer, o mundo acadêmico está de olho. E eles vão dizer, olha, mas eles... não tem vai ser condescendente, né? Aí eles erraram, falou, não é importante, é sobre quadrinhos que ele está falando, né? Então deixa. Ou seja, você não aplicou aos quadrinhos o rigor científico que outras áreas recebem. Os quadrinhos merecem o mesmo rigor científico e devem ter o mesmo rigor científico. Quem vai mostrar para a academia a importância de estudar cientificamente os quadrinhos somos nós mesmos. E se a gente
que for desleixado nisso, a academia vai ser desleixada em relação aos quadrinhos. Como que você enxerga que vão ser os próximos anos, dado esse crescimento das jornadas, dado o crescimento das produções? O que você imagina? A gente vai ter ainda um departamento de quadrinhos numa universidade como a USP? A grande vantagem de fazer previsão é que a gente não vai estar aqui para verificar se errou, né? Então, mas sempre é uma preocupação, né? Como que vai dar continuar? Porque claro. No Brasil as coisas são muito... Você não tem uma certeza, né? Na área de quadrinhos, quer dizer, depende de outros colegas continuarem o trabalho. Quer dizer, formalmente o observatório existe, formalmente existem outros núcleos. Essas organizações formais necessitam de pessoas que se comprometam com elas. Então eu sou um otimista nato, né? Então sempre acho que vai ter... Vão surgir outros que vão levar e que a coisa vai adiante. Os americanos têm muito isso, quer dizer, na medida em que você produz muito, é impossível você não produzir coisa boa. Quer dizer, se eu produzo 10 artigos por ano, a probabilidade de eu produzir um artigo bom é pequena. Se eu produzir 1000, né, mesmo que a porcentagem seja menor, vai ser muito mais do que se eu produzir só 10. Então o crescimento do número de pesquisadores só vai levar ao aprofundamento da pesquisa. Então o que a gente tem agora, acho que é o próximo passo, além da preocupação de incentivar novos pesquisadores, a preocupação de ter alguns mecanismos de validação dessa produção científica. Acho que esse é um trabalho que a gente tem que seguir adiante. Quer dizer, os novos pesquisadores, eu provavelmente vou estar morto quando chegar a esse ponto, mas os novos pesquisadores que são mais novos vão seguir em frente com isso. Eu espero que possam conseguir. Muito obrigado, professor Londamina, pela entrevista. Pela atividade e pelo incentivo que vocês estão dando para os quadrinhos aí, pela preocupação em aprofundar o tema. Sempre. E a gente agradece, então, todo mundo que acompanhou essa entrevista. A gente está cada vez buscando mais, então, esse contato, conhecer mais autores, mais pesquisadores. Se você tiver sugestões, ideias, deixa no comentário embaixo. Claro, segue o nosso canal, acompanha o nosso Facebook e, claro, acompanha o nosso blog. A gente sempre tem os nossos textos. Então, dá uma lida e, por favor, sempre comente e deixe as suas ideias para a gente poder cada vez fazer um trabalho mais interessante e que também seja bom para vocês. Obrigado.